aí, beleza pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês aqui. Esse vídeo é difícil de entender, então prestem bastante atenção que até eu posso errar na hora de me expressar aqui, tá? Porque uma coisa é você fazer na prática, outra coisa é você fazer um vídeo, tá? Bora lá? Fala oi. Pessoal, eu Dona Dulce. Olá, pessoal. Ó, tirei a Dona Dulce aqui, que tá meio nervosa hoje, tirei ela do dia a dia, pedi ela para desregular a máquina dela e eu quero dar um exemplo para vocês, tá? Observem duas coisas aqui. Essa máquina, tá? A largura do ponto aqui tá idêntica, a largura aqui, tá? Mas observem bem aqui para você ver uma coisa. Essa máquina, nós colocamos dois pontos diferentes. Aqui ele tá com um. Observem bem, a própria linha já está embolando pelo tamanho do ponto. O ponto está muito pequeno. Isso. Tá? Então a própria linha já faz um embolado. E esse ponto está errado, tá? Sim. Então o que acontece? Aqui nós aumentamos o ponto um pouquinho, jogamos para o 2. Aqui é o 1, aqui a gente jogou para o 2. Júlio, qual que é o ponto legal para minha máquina? Tem isso, Dona Lúcia? Tem. Não tem. Não, tem uma questão de máquina para né? De máquina para máquina, às vezes a minha vai dar 2,5, na sua vai dar um ponto completamente diferente. Depende da regulagem que foi feita a máquina, de como está o transporte dela, como está o diferencial. Então tudo isso vai... E a gente vai fazer um exemplo aqui, ó. Esse é um tecido seco. Quando você pega um tecido, tipo um elanca, uma liganete, uma coisa assim, ainda tem que se cuidar mais ainda, porque são tecidos que escorregam. Tá? Então o tecido em fibra natural ele vai ser melhor de costurar, um moletom, uma coisa assim, ele vai ser melhor de costurar. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, que a modelagem é fundamental nisso também, né, Dona Lúcia? Na largura da medida. Sim. Porque a gente segue padrões de medidas, tá? Não tá aqui sobre um padrão, mas vamos dar só um exemplo aqui. Então só para vocês recapitularem, tá vendo esse ponto? Ele ainda está, não é um ponto ideal de fechamento. Não. Mas ele está com um exemplo aqui. Esse aqui é o 1, a linha está embolando. E esse aqui você vai ver que ele já deu uma separada. Dona Dulce, qual o ponto que está na sua máquina? Agora eu coloquei ele no 4. Qual o ponto que você costura a malha aqui? Eu costuro no 3,5. 3,5. Dona Dulce, então é o seguinte, olha. Se eu for colocar, fazer uma pergunta para a senhora. Se eu tivesse com a minha máquina desregulada com esse ponto aqui, ou com esse ponto aqui, e o meu elástico fosse a medida do meu poste fosse legal, eu conseguiria colocar esse elástico? Não consegue. Não consigo colocar. Não. Por que eu não consigo? Ficou bonitinho o fechamento, Dona Dulce. Por que eu não consigo? Bonitinho até ficou, mas tem um detalhe. O elástico aqui, ó, estica, tá? E quando ele esticar, esse ponto curtinho já tá sobrando ali, o que a gente repara é aqui, ó, tá vendo? O ponto tá miúdo, aí o que acontece? A peça fica ondulada, porque tá sobrando linha. Isso. Aí o que acontece? Se eu ainda estico um elástico, tá? Eu tentei mostrar, ainda estico um elástico, esse ponto que tá aqui já tá curto, ele ainda vai ficar mais curto, ele vai ficar quase igual isso aqui, não tem espaço de trabalho. Exatamente. Então o que a gente fez? A gente aumentou o ponto máximo possível para colocar um elástico. Então olha aqui para vocês verem uma coisa. A gente aumentou. Por quê? Aí eu aumentei, além da largura do tecido, eu aumentei o elástico que já é grosso, então eu tive que alterar todo o ponto para me poder regular. Então quando a costureira vai fazer isso, qual que é o primeiro passo dela, Dona Dulce? Ela vai pegar a medida do elástico que ela vai ter que usar. Normalmente a empresa manda medidas de elástico, certo? Seja ele individual ou no aparelho. Ou no aparelho. Tá. Então ela tem uma medida, ela tem um padrão que ela vai ter que seguir. Certo? Então ela vai regulando o elástico, a tensão do elástico de acordo com a medida que ela precisa. Então ela vai fazer isso automaticamente, então ela vai ter que ter uns retalhos para ela fazer do próprio material. Do próprio material. E o elástico, para poder saber a medida. Aí o que ela vai fazer? Ela vai regular o elástico, ao ponto e a medida do ponto. Isso tudo junto, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Antes de fazer, porque tem gente que chega, coloca um aparelho, faz, coloca na mão, quer fazer e fala, mas não tá franzino. Só que tem que fazer, porque você imagina assim, ó, você não pode regular o elástico, o ponto, na peça do cliente. Não pode. Então o cliente, se você está levando para sua costureira para poder fazer um cos, uma coisa, leva sempre o retalho de mesa de talhação para que ela possa fazer essa regulagem e deixar um ponto legal. Esses dois pontos aqui são só exemplos, tá? Sim. Esse que ela utilizou aqui está bem maior do que o que nós usamos, né, Dona Dulce, no fechamento, né? Você vê que o elástico aqui, ó, ele tá com 4 centímetros de diferença da peça, né, do caso aqui, no caso.
Aí, às vezes, a gente fazendo assim, ainda assim não dá diferença, porque tem que regular o elástico, a tensão do elástico sobre o tecido, o ponto, o arrasto e o arrasto que ela do diz ponto é o aqui. diferencial lateral aqui, tá, gente? E a tensão, e o tamanho do ponto ali. Isso. Tá? Então a preparação da máquina é fundamental. Sim. Você entendeu? Quando você vai costurar, você não pode, por exemplo, tá fechando uma calça e tá colocando um elástico de uma vez. Você tem que fazer todas as calças de uma vez e o elástico depois. Se você está fazendo só uma, você deve fazer a calça, depois regular o ponto para o elástico. Aplicar o elástico. Para aplicar o elástico. Seja com aparelho, seja manual, seja do que for. Individual, seja tá? da forma que então, for, vamos né? passar aí, dona Dulce. Ó. Só como título de exemplo, então tudo isso pode influenciar na questão do seu ponto. Nós vamos falar sobre elástico aqui, tá? Então, isso aqui era um cozinho, uma sobrinha de um cozinho? Não, isso é sobre tecido mesmo, tá? Então não é cose, não. Isso aqui é uma malha, tá? Sim, Júlio, ó, tá vendo aqui? Não é o ideal, tá? Não é o ideal. Não tá certo ainda. Por quê? Ele tem que franzir, porque na hora que for tombar para poder passar na cobertura, ele não vai dar nenhum tipo de franzido. Isso. E outra Entendeu? coisa também, né, dona Dulce? Na hora que você for passar na cobertura, você tem que voltar ele para o tamanho normal da modelagem. Aonde aqui, faz ó, a diferença a modelagem, né? É, aqui, ó, tá vendo? Porque aqui, ó, eu vou puxar, vou segurar ele aqui. Então eu vou puxar. Então na hora que eu soltar ele, ele não vai dar quase nada, lá, tá vendo? Ó, ó, não vai dar quase nada. Então significa que o elástico ainda tá errado. Então nesse dali eu tirei 4 centímetros. Eu vou tirar 4 centímetros mais 2. Aqui eu tô tirando 4 centímetros. Mas olha, lembrando que os 4 centímetros que ela tá fazendo aqui é a largura do cos, tá, gente? É a medida exata do cos. Vamos supor, aqui é só um exemplo, né? Então você tem a medida do cos, que a empresa já te passou que tá correto. E aí aonde entra aquela questão da modelagem. Se a modelagem estiver errada, for maior, ou menor, você vai ter... O elástico também não franze. Não vai dar legal. Não. E por isso que eu falo, a modelagem é importante. Eu vou dar um exemplo, deixa eu ver se eu tenho... Aqui tem um exemplo. Eu peguei isso aqui, que era uma sobra também, ó. Isso aqui é uma saia. Essa diferença de encolhimento já é calculada pela modelista. Exatamente. Então, às vezes a pessoa pega um cos e copia. Ou pega uma peça e copia. A peça fica parecendo a mesma coisa, mas desproporcional na hora de um acabamento como esse. Vamos supor que esse aqui fosse um cos pronto que teria que ficar com 24 centímetros, né? Aqui tem 24 centímetros. Né? Então, quer dizer, isso é uma cintura de uma criança, no caso. Então, se eu deixar 24 centímetros, ó, quer ver? Abre aqui, faz favor. Só para poder entender, né? Ó, ele vai franzir. Ó, e vai chegar nos 24 centímetros. Vai ficar, na hora que o elástico voltar ao normal, ele vai ficar com os 24 centímetros. Mas o exemplo maior que eu quero dar aqui nem é tanta medida, a modelagem ou outra coisa. O que nós vamos fazer aqui, agora, dona Dulce, você passou o elástico. Agora vamos supor que você esteja aqui com os cos dos 24 centímetros, né? E aí eu quero ele franzidinho, bonitinho, né? Isso, então, a modelagem aí tá correta, tudo certinho. Tá tudo certinho, ó. Beleza. Muito problema acontece na modelagem, tá, gente? Ó, tá vendo? Isso não importa se é manual, se é individual, se é com aparelho. A ideia aqui é mostrar para vocês o ponto. O ponto, né? Então olha aqui para vocês uma coisa interessante, ó. Ele esticado. Esse ponto esticado, ó, ele tem como trabalhar para... Solta aí, dona Dulce. Olha, ele ainda tem espaço de trabalho. Agora vamos fazer o seguinte, dona Dulce, vamos colocar um ponto, o mesmo tamanho de elástico aqui, vamos pegar um outro retalhinho aqui. Maior ou menor? Não. Vamos colocar o ponto menor, mas vamos colocar o mesmo tamanho de elástico aqui, os 24 centímetros. Aqui. Isso. Tá? Aí que é um ponto menor. Vamos colocar aí um ponto 2, como estava aqui, né? Igual esse aqui, ó. Colocou o 2? Sim. Tá, então ele vai ficar igual, para esse ponto está exatamente igual esse aqui, tá? Dali. Então o elástico aqui, ó, vocês vão ver que tá no mesmo tamanho, tá? Mede aqui, dona Dulce. Tá no mesmo tamanho. Mesmo tamanho, ó. Pra não falar, Júlio, você tá falando, não mostrou. Ó, aí, ó. Elástico do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. O tecido, ó, tá todo também cortado do mesmo tamanho, tá? Então agora nós vamos colocar um ponto menor ali, que ela vai sofrer para fazer esse exemplo para vocês. Ele já não vai dar tanto franzido, né? Não. Olha aqui. Agora vamos parar para raciocinar aquilo que eu falei com vocês. O ponto vai estar embolado. Olha o ponto que ela passou aqui, ó. Esse ele no tem 4. Ele tem espaço de trabalho. E esse no 2. E esse no 2. E ele sobrou,
quase 1 centímetro, ó. Sobrou 1,5 centímetros. 1,5 centímetros de costura. Aqui, dona Dulce, corta aqui pra mim esse pinguinho aqui, pra eles poderem ver. Tá? Corta as pontinhas de linha aí. Eu quero dar o exemplo aqui. Então, a regulagem de máquina, gente, é uma coisa que a costureira tem que saber. Fazer. Tem que fazer, tá? Então, ó, olha lá. Tá vendo aqui a diferença? Por que que... Porque esse ponto já está embolado. E outra coisa interessante, solta aqui, dona Dulce. Aqui, vocês vão ver que ele franziu. Tudo isso você tem que fazer, seja no aparelho, seja na mão. Sim. Eu espero que vocês tenham entendido essa noção, gente, porque o ponto aqui, ó, ele já não tem mais espaço de trabalho, então ele não vai franzir. E com o ponto mais largo, se eu pegar o diferencial aqui e baixar, provavelmente ainda ganho mais, mais franzido. Ali eu botei no 4, aí vamos colocar um aqui no 5, tá vendo? Vamos pegar o mesmo medida de elástico, tá? Que nós pegamos desse daqui. Então esse aqui tem 2, esse daqui tem 4. E esse que eu vou fazer agora tem um 5. É pra mostrar o tamanho da regulagem do ponto. Então aí, ó, a medida é a mesma. Que pega aqui, dona Dulce, que eu não mostrei lá. Tava filmando aqui, ó. A medida é a mesma. O mesmo elástico. Tá. E vai fazer na mesma malha, ó. No mesmo tamanho de malha. Isso. Então, quanto maior o ponto, mais espaço de trabalho o elástico vai ter. Isso. Ele vai abrir espaço. Então, aqui, ó. Então aqui nós fizemos com 2, esse daqui está com 4 e eu vou fazer esse com 5. Tá. Tá mostrando aqui. Pera aí, vou mostrar. Ó, ela vai fazer com 5, o mesmo tamanho de elástico. Pra ver como que fica diferente. Ó, tá vendo? Agora. Olha aqui, ó. Essa regulagem é vocês que faz, não é o aparelho, às vezes o elástico e tal. É a medida do teu cos. E você tem que adequar ele ao tecido que você está utilizando, é o modelo que você está utilizando. Confere, dona? Isso. Confere isso aí. Então tá certo, olha aqui para vocês verem. Agora, uma coisa interessante. Vocês já viram peça que você veste, vai vestir uma cueca, uma calcinha, uma calça mesmo, e na hora que você passa ele no quadril, ele estoura? Sim. Por que que isso acontece? Por causa do ponto curto. Né? O ponto muito junto, a linha da reta não trabalha, não tem espaço de trabalho e ela estoura. Ela vai ficar franzida. Isso acontece muito com esse tipo de material. A liganete, a elanca. Estoura tudo, né? Porque a pessoa acha bonitinho. Ah, franzinho ficou bonitinho, mas esqueceu de olhar a tensão da linha da agulha. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Né? A dona Dulce estava até me corrigindo depois que ela viu que não. Então é o seguinte, aqui ó. O espaçamento aqui, pega essa peça aqui, dona Dulce, estica essa peça aqui pra mim. Bem esticado. Estica mesmo. Pode esticar. Esticado. O máximo. Já foi. Olha aí pra você ver. A linha aqui, ó, ela tem espaço para trabalho. Essa linha de cá, gente, essa última linha aqui, ó, ela também pode ser regulada lá no diferencial, porque ele aumenta o espaçamento dessa linha. Né, dona Dulce? Sim. Mas não é aconselhável ficar mexendo muito nisso. Mas assim, você tem que aprender a fazer esse tipo de coisa. Porque essa aqui, ó, essa peça tem muita mais probabilidade de estourar, não tem, dona Dulce? Ai, desculpa, abri boca. Se ela tiver mal regulada, assim, ó, o ponto mais junto ele estoura menos. Quanto maior o ponto, maior a preocupação da regulagem do ponto. Porque se você abre demais o ponto, ele ultrapassa o limite do elástico e quando você solta, você sente a linha reta correr. A linha da reta correr. Entendeu? Então é uma questão de tempo, paciência e regulagem. Não adianta pegar a peça, pegar o elástico e colocar em cima da peça. Ai, não deu certo. Não se regula o elástico em cima da própria peça. As regulagens de distanciamento do ponto Sim, é fundamental. É fundamental. Fundamental. Isso aqui não pode, é um consumo muito maior, né? Muito mais linha embolada aqui, tá? Então, tem mais alguma dica aqui nesse caso, dona Dulce? Sim, eu vou dizer o seguinte, Júlio, sobre esse daqui, ó, tá? Essa costura, do jeito que ela tá aqui no 1, ela tá sobrando linha, Sobrando linha, ó. Então a costura fica embabadada. O pessoal fala que fica ondulada, babadada, é porque o ponto é pequeno. Então você tem que ir costurando, ó. Aqui é o 1, aqui é o 2. À medida que você vai aumentando o ponto, a costura vai ficando plana. Quando a costura ficou plana, o ponto tá certo. Isso para fazer fechamento. No caso do elástico, você vai ter que ir fazendo gradativamente. Coloca um 4, coloca um 4,5, um 5, até chegar num ponto que, quando você puxar, ela não corre a linha aqui dentro. Ela não pode correr. Não pode correr a linha, ela tem que ficar firme, ó. Você puxa, ó, tá vendo aqui, ó? Estourou. Ó o ponto pequeno lá, ó. Já estourou. Tá vendo? Então, quer dizer, o 5 aqui já não é recomendado. Vamos no 4, ó, viu?
Já não corre e tá perfeito. Tá vendo? Às vezes a pessoa, Entendeu? então vai aumentar para o 5. Não, aí aumenta por 5 e estoura o ponto. Isso. E a questão também, gente, do franzido depende muito da modelagem, tá? Ah, Júlio, qual que é a largura que eu vou usar? A largura do cos é uma. E é a largura do elástico. Tá? Para ele não ficar apertado, porque se você coloca menor, ele vai ficar incomodando a pessoa, né? Não vai servir. Ou às vezes serve, porque o elástico estica. Só que vai ficar aquela coisa apertada, pegando assim. Por isso é importante saber quais as medidas corretas para aquela peça em particular. E isso quem define é a empresa. Modelista. Quem faz a peça. Modelista, isso. Né? Aí às vezes a pessoa fala assim, mas minha peça veio assim. Então se você está comprando uma modelagem, tenha ciência da largura dos elásticos que você vai utilizar. Normalmente tem que vir tudo isso anotado, né? As que a gente usa, a gente tem aí em vídeo. Agora, cada um tem uma modelagem, a gente não sabe o que os outros estão utilizando. Tem mais alguma dica não, né? Não, aí era só. Então tá certo. Então, ó, nunca com ponto muito junto, tá? Quando você está costurando, o ponto de fechamento não é o ponto do elástico, tá?